Jornal Jovem Pan de volta nesta quinta-feira, trazendo agora um desdobramento do caso Milton Ribeiro no Congresso, né, Brown? No Senado, Lívia. Parlamentares afirmam que já tem todas as assinaturas necessárias para a abertura da CPI do MEC. Sobre isso, vamos conversar agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a vocês. Prazer participar novamente aí do jornal. Imagina, a gente que agradece ao senhor pela disponibilidade, por atender ao nosso convite. Senador, queria saber do senhor como é que o senhor rebate as acusações de que seria uma CPI política, porque essa vem sendo a grande crítica feita nos últimos dias pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele não falou especificamente, mas por aliados dele ou pessoas que se opõem à instalação dessa CPI, o fato de que tão próximo das eleições um colegiado como esse, uma CPI como essa, funcionaria como palanque eleitoral. Como é que o senhor rebate essa crítica, senador? Olha, a CPI é um instrumento que o Congresso tem de suma importância. Não dá para você banalizar a CPI. E por isso que tem que ter a participação também. Nós estávamos aguardando, eu participo da Comissão de Educação, Marcelo Castro é o presidente, nós iniciamos esse processo na Comissão de Educação. Ouvimos os prefeitos, o pastor, o ministro não compareceu, mas, de qualquer forma, iniciamos o processo de apuração. Com os fatos novos que ocorreram essa semana, não tem jeito, né? O Congresso tem que exercer seu papel. E nós temos que garantir, evidentemente, que não seja um palanque eleitoral, uma manipulação, né, da CPI. Então, com muita responsabilidade, a gente tem que participar e exigir que seja um trabalho sério para não banalizar a CPI. Agora, senador, as movimentações do senador Randolph Rodrigues para a criação dessa CPI começaram em março, quando vieram à tona as primeiras denúncias e suspeitas de desvio de verbas, de distribuição irregular mediante propina de recursos do FNDE dentro do MEC. Por que agora? Isso tem relação com o caso de ontem, com as prisões de ontem, que o senhor resolveu efetivamente assinar esse requerimento de abertura da CPI? Com certeza, né? Nós avançamos um pouco na Comissão de Educação, que não é o papel muito da comissão fiscalizar, mas, de qualquer forma, ouvimos, né? Fizemos 3 audiências públicas, né? Ouvindo os servidores do FNDE, ouvimos os prefeitos, né? E também os pastores, e detectamos, sim, indícios. Agora, com a operação de ontem, não é, no sentido de busca e prisão, e a própria Polícia Federal, então não tem por que o Congresso também não apurar, porque o fato de ser a questão da educação, né, chama muita atenção, é uma área que não dá para você brincar. Nós estamos aí com um problema sério, principalmente agora na pandemia, uma defasagem muito grande, não é? E a gente não pode realmente permitir, não é, que haja qualquer manipulação, tanto na CPI como também com relação a gestão do Ministério da Educação. Senadora, é o papel do Congresso, eu acho que é papel do parlamentar. Nós não temos o direito, nós temos a obrigação de fiscalizar o Executivo, faz parte da nossa atividade parlamentar. Mais uma pergunta, senador, agora da Cristina Grêmio. Pois não. Senador, boa noite. Ontem eu já perguntava para outros senadores com quem conversamos e também deputados se essa prisão especificamente, com os elementos que a gente tinha, ontem era aquela informação dos 50 mil, 60 mil reais que foram encontrados na conta do ex-ministro ou da esposa do ex-ministro, que depois o advogado confirmou, apresentou documentos que foi relativo à compra e venda de um carro, se esse elemento seria suficiente para a abertura de uma CPI, até considerando que há investigação sendo feita pela CGU, pela Polícia Federal, se haveria essa necessidade realmente. O senhor acha, ainda mais agora, depois da reviravolta aí da decisão de soltar o ex-ministro? Eu acho que o Congresso tem que fazer o papel dele. Nós iniciamos na Comissão de Educação, os depoimentos dos prefeitos já davam um indício muito forte de interferência no Ministério da Educação. Buscamos ouvir o máximo e trazer o máximo de informações, e com essa operação, de fato, os indícios aí ficaram mais claros. E cabe a nós, independente, ninguém está julgando ou concluindo nada antecipadamente, mas o Congresso precisa, não é, apurar. Agora, temos que garantir também,
não é? Eu que participei de praticamente todas as CPIs do Congresso, né, desde como deputado e agora como senador, inclusive ainda sou relator da CPI da Chapecoense, que está encerrando agora, a gente também tem que garantir que não seja palanque eleitoral, que não haja realmente a utilização da CPI, não é, como questão eleitoreira. Então, a gente tem que garantir também que ela funcione, além de esclarecer, de buscar as informações. Existem, de fato, informações, não só no Senado, também na Câmara, não é, que a Câmara também tem vários depoimentos que foram feitos, e agora acho que nós temos que apurar. Nós devemos isso, é uma obrigação nossa fazer, mas também garantir que não haja banalização da CPI. Miguel Daudi. Senador, boa noite. Hoje o senador Randolph colocou que já tem 27 assinaturas, mas esperaria 30 assinaturas, né, para propor a CPI. O senhor acha, são duas perguntas, que ele conseguiria mais 3 assinaturas? E a outra pergunta, a gente sabe que uma CPI, ela faz praticamente o mesmo trabalho investigativo que faz o Ministério Público, que faz a Polícia Federal ou outra polícia, e nesse momento, que é um momento de eleição, e o senhor experiente, né, homem público em CPIs, a gente sabe que ambos os lados exploram muito a CPI, né? A gente viu na CPI da pandemia, há essa exploração. O senhor não acha que essa CPI poderia aguardar a eleição para ser feita no momento em que as investigações ainda continuam e o Congresso também procurar saber do andamento dessas investigações sem CPI? Porque a CPI, por mais que o senhor tenha o desejo, a vontade de dizer, não, mas não vai haver exploração, senador, a gente que acompanha a CPI, a gente sabe que vai ter, sim, exploração de ambos os lados. Exatamente. Eu acho que, aliás, o fato do Ministério Público e a Polícia Federal estar apurando, ela não impede, né, evidentemente, que o Congresso exerça o seu papel. A CPI é um dos instrumentos importantíssimos do Congresso. De fato, você tem razão. A gente tem que garantir também, o próprio governo e quem, né, defende a não instalação ou até a defesa do governo, tem que garantir que ela seja realmente uma CPI séria e transparente, né, para exatamente não servir de palanque eleitoral. Agora, depende muito dos membros que vão participar. Eu mesmo vinha participando, eu não assinei hoje à tarde, e o Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Educação, deve estar assinando, já assinou também, não acompanhei, mas disse que assinaria também, porque nós esgotamos na Comissão de Educação aquilo que a gente conseguiu. Vários não foram, inclusive o próprio ministro não compareceu, mas, de qualquer forma, aquilo que foi feito na Comissão de Educação já era um indício, não é, que mereceria realmente a abertura da investigação sem nenhum pré-julgamento. Agora, temos que garantir, eu particularmente que participei da Petrobras, participei do CARF, da Lei Rouanet, da JBS, da CPI do Cachoeira, agora da Chapecoense, eu sou muito técnico, sou auditor, sou contador. Então, eu disse ao nosso amigo, inclusive, Alessandro, que é também agora do PSDB, e que tem realmente expertise, é uma pessoa muito séria, dedicada, né? Nós, evidentemente, vamos conduzir até também e falei isso para o Randolfo ontem, eu não tinha decidido aí ontem, hoje, não é? Ontem eu disse a ele, olha, cuidado, né? E nós vamos trabalhar para não banalizar. A CPI não pode ser banalizada, né, como instrumento eleitoreiro. Lógico que alguns utilizam, mas na medida que você tem os fatos, você tem o atendimento da requisição das informações, dos depoimentos, não é muito fácil você detectar se há ou não politicagem ou banalização da CPI. Nós, o PSDB, vai trabalhar de uma forma muito séria, como sempre trabalhamos, né? No sentido de apurar exatamente o que está acontecendo no Ministério da Educação, que é um ministério que merece de todos nós muita atenção, não é? Principalmente depois da pandemia, e hoje mesmo fizemos o balanço do Plano Nacional de Educação, e é um desastre, né? A gente tem a educação aí, um problema sério que não dá para brincar e ficar fazendo outras coisas
que não seja realmente priorizar a educação de fato e não apenas no discurso, né? Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Boa sorte, né? Porque a mais recente CPI realmente virou um palanque eleitoreiro e estavam essas mesmas figuras, né? Senador Randolph, Renan Calheiros, Omar Aziz, que não quiseram sequer investigar o Covidão, o consórcio Nordeste. Então, boa sorte para tentar realmente manter, se ela sair mesmo essa CPI, manter a seriedade. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: aquela história, a CPI sabe como começa, não sabe como termina. O escopo dessa CPI vai ficar restrito a essa relação dos pastores com o ex-ministro ou vai poder averiguar coisas para trás, inclusive desse governo, uma vez que o FNDE tem realmente um orçamento gigantesco e a gente sabe que corrupção, se há, não começou hoje. É verdade. Eu nem era membro, participei uma semana da reunião da comissão do Covid, mas mesmo não sendo membro, o tempo integral, eu fiz um relatório, como sempre fiz em todas as CPIs, um relatório muito baseado tecnicamente, o próprio do Covid, eu fiz aí quase 500 páginas, colocando a realidade do Distrito Federal. Está lá no relatório, né? Até me acusaram aí como abuso de autoridade, coisa que é minha obrigação fazer isso. E o que nós temos que fazer agora é exatamente isso. CPI tem um fato determinado. Agora, como você disse, CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina, vai depender muito dos depoimentos, da documentação que será encaminhado para a CPI. A gente, normalmente, no primeiro dia, se aprova os requerimentos de informação, né, e vai se buscar tudo isso, mas tem o fato determinado, a não ser que haja, no percurso da apuração, fatos novos que acabam buscando outras informações. Mas a CPI tem um fato determinado e temos que concentrar nisso. Se surgir algo, é uma coisa natural, que você falou, mas o foco será as operações que foram feitas aí, como foi colocado aí no Ministério da Educação, com a participação, né? E aí não estou prejulgando, nós vamos apurar, né, dos pastores e da interferência política no Ministério na distribuição dos recursos. Agora, senador, as assinaturas necessárias foram colhidas, já se tem o número mínimo, mas agora a instalação ou não depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? No caso da CPI da Covid, por exemplo, a determinação veio do Supremo Tribunal Federal, né? Os senadores acabaram recorrendo ao STF, que aí, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que fosse instalada a CPI. Hoje, inclusive, o senador Randolph Rodrigues foi questionado sobre isso. Ele deixou em aberto essa possibilidade, mas disse que espera não ter que recorrer ao STF. Pergunto ao senhor, o senhor conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Ele tem a disposição de instalar essa CPI agora que já há assinatura suficiente, senador? Olha, o senador Rodrigo Pacheco, ele é muito regimentalista. Né? E a gente ontem mesmo, nós participamos de uma reunião do Supremo, fazendo um balanço, né, da gestão do ministro Fux, onde houve muita conversa no sentido dessa independência dos poderes de forma harmoniosa. E uma das críticas que sempre fizemos é que os próprios parlamentares sempre estão recorrendo, né, ao Supremo, eles perdem no voto e recorrem no Supremo. Isso é muito ruim, né? Isso acaba buscando interferências que não é adequado. Então, eu vejo assim, né, naquele momento daquela CPI, o senador Rodrigo Pacheco não despachou a CPI em função da pandemia. Naquele momento, inclusive, estavam suspensas as comissões, todas paradas em função da pandemia, então era natural não instalar, mas foi ao Supremo. Como a CPI é um instrumento da minoria, então, cumpridos os requisitos básicos, ela deve ser instalada, mas tem toda uma questão regimental, que é a questão de fato determinado, assinaturas, né, quantas CPIs estão em processo, né, em funcionamento, tudo isso interfere. E eu acredito que o senador Rodrigo Pacheco, se tiver cumprido todas as exigências, como as assinaturas, não tenho dúvida, já tinha 28 assinaturas, o senador Jordão já tinha assinado a 28ª, depois eu assinei e acho que o Marcelo Castro também assinou na sequência, pelo menos me disse que assinaria, não sei se chegou a assinar. Mas, cumpridas as exigências, eu acredito que o senador Rodrigo, se não tiver nenhum outro impedimento legal
ou regimental, ou alguma CPI em funcionamento que impeça a instalação de uma outra, porque tem limites de CPIs em funcionamento. Eu sei que nós temos aí a da Chapecoense, que eu sou o relator, e não concluímos ainda. Quarta-feira, semana que vem, nós temos ainda depoimentos das resseguradoras. Estamos quase concluindo em função de uma busca de um acordo que nós estamos buscando aí para as vítimas, né, do Chapecoense, os familiares, completando 6 anos e não receber as indenizações. Então, acredito que se tiver os pré-requisitos todos, o senador Rodrigo Pacheco deverá buscar realmente a instalação. Agora, tem prazo, tem gente que tira assinatura, né? Várias CPIs, eu participei de várias, que no último minuto, no último momento, né, alguns retiram. Por isso que eu, inclusive, praticamente demorei a assinar, porque quando eu assino, eu não vou retirar a assinatura. Né? Então, mas é natural não. Existe essa possibilidade, como já ocorrer em outras, a retirada de assinatura, mas que eu saiba, né, os pré-requisitos estão atendidos e o senador Rodrigo Pacheco deverá cumprir o regimento. Muito bem, ouvimos aqui o senador Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal. Obrigado mais uma vez, senador, pela entrevista. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.